Olá, meu nome é Fernanda Miranda, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu quero trazer um relato de um atendimento com o consentimento da minha utente para poder, quem sabe, ser contribuição aí para você. E o relato dela hoje, né, a queixa dela foi o fim de um relacionamento, onde ela não se sentiu valorizada, onde ela sentiu que ela dedicou muito à relação e não teve valor, e inclusive ela diz que ele perdeu ela, porque ela sabe, né, em alguma esfera que ela tem valor, que aquilo que ela fez era, né, importante e valoroso, porém não sentiu a retribuição disso que foi entregue. Então aí a gente já logo vê que nas relações é necessário sim um equilíbrio de troca, né? Não é na mesma moeda, mas ninguém se relaciona só para doar, para doar, para doar, para doar. Quando a gente está nesse movimento, é na expectativa de sermos amadas, né? De se sentir amada, né? E não tá se sentindo. E aí, quando ela diz que ele perdeu ela, na verdade, quem se perdeu, né? E a gente chegou nesse desfecho foi ela mesma. Né, de saber o que também é valoroso para ela, de saber o seu valor e que ali havia um desequilíbrio que ela deveria se retirar. Porém, ela se estendeu, né, sempre numa expectativa de ser retribuída, fazendo concessões, tolerando muito, né, e chegou no seu limite aonde aconteceu o rompimento, foi se sentindo vazia, foi se sentindo preterida, negligenciada, mas o que ela não percebeu, né, é que isso já estava ocorrendo há um tempo. Ela ter chegado nesse ponto não foi sobre o que o outro não estava ofertando, é sobre o que ela estava dando muito na expectativa de, né? Então, na verdade, ele não perdeu, né, nada, porque ele não se perdeu de si, né? Ela é que se perdeu, se desequilibrou, fez demais, né? Não soube receber o que aquele dali tinha para ofertar, né? E que talvez fosse pouco, né? Então não adianta a gente dar murro em pontas de faca, porque às vezes a troca, o outro tem uma característica mais egóica, mais egoísta, né? E não vai conseguir te dar o que você acredita ser valoroso, né? Isso não significa que você é exigente, né? Esteja querendo demais. A gente tem que reconhecer que às vezes não, né? No meu ponto de vista, nunca. O amor, ele não é suficiente, precisa ter uma compatibilidade, precisa, né, olhar para uma mesma direção, ter valores similares e entender, né, a importância do que é importante para o outro e se a gente é capaz de ofertar, né? Ou se o que o outro oferta será capaz também de me nutrir, de me fazer sentir ali amada e valorizada. Então, quando a gente permanece nesse lugar, na verdade, não é sobre o outro não nos valorizar. É sobre a gente não valorizar, a gente não dar importância para o que é importante para a gente e ficar na expectativa de que, como a gente ama muito e como a gente se doa muito, o outro vai fazer o mesmo. E isso é frustração na certa. Então, na verdade, o outro não te perde. Se você observar, quem se perde é você. Não é o outro que tem que te valorizar, é você que tem que se valorizar. E claro, se esta relação está em equilíbrio, né, você vai ter valor dentro daquela relação e, consequentemente, o outro vai se esforçar, que não é forçar, tá? Ele vai se esforçar para atender suas necessidades, para entrar e manter essa relação em equilíbrio, né? Mas se ele não tem competência para isso, quem tem que se valorizar, respeitar as suas necessidades e os seus limites e se retirar da relação é a pessoa, não é ir se contentando e tolerando muito que vai equilibrar e qualificar esta relação. Bom, então é isso, espero que tenha contribuído aí para alguma reflexão que você precise fazer, para você retomar aí o seu valor, perceber se a sua relação está em troca e se você não se perdeu de você, porque se você se perdeu de você,
provavelmente esta relação, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar se rompendo e você não precisa se demorar mais tempo, talvez, nela, do que necessário, na expectativa de que o outro te ache. Se ache antes.